pessoal, bem-vindos ao meu canal novamente. E hoje, né, sexta-feira 13, merece aí umas histórias macabras pra animada. Ou só fazer vocês ficarem com medo de dormir mesmo. E antes de começar os relatos, eu quero pedir pra vocês já se inscrever no canal, deixar o like aí que vocês me ajudam pra caramba. Me seguir aí nas plataformas vizinhas, né, TikTok, Instagram, Quai também, quem quiser. Tá deixando as minhas redes sociais por aqui, no lugar da tela. Eu postei no meu TikTok algumas histórias da minha vida que aconteceram, sinistras, e a galera adora, então eu vou estar trazendo aqui pro YouTube também. Só que lá eu conto uma por vez e aqui eu vou estar fazendo várias em uma. Para o vídeo ficar mais longo, ficar melhor pra vocês aí saberem várias histórias num vídeo só. Desde pequena eu sempre vi e senti muita coisa em relação ao mundo espiritual. Então, desde criança eu sempre achei algo normal sobre ver coisas, ouvir coisas, sempre achei normal porque sempre aconteceu comigo. Agora, na minha fase da minha vida, agora que eu conto histórias, que tá tudo sob controle. Não vi mais, não ouvi mais, tá tudo bem. Não senti mais nada. Já faz uns 2 anos que eu tô assim. Também tenho relatos do meu avô, meu falecido avô, que também contava muita coisa nessa mesma casa que a gente morava. Meu avô morava com a gente um tempo, antes dele casar. E ele contava que uma vez ele estava dormindo em uma dessas salas, tipo assim, era estética. E depois a minha mãe passou a estética com a minha avó, passou a fazer com ela lá, onde a minha avó tinha estética, e aí os quartos que era estética viraram um quarto do meu avô, um do meu irmão e o meu. Meu avô dormia no primeiro quarto, que era o quarto da massagem, e ele conta que uma noite ele acordou de madrugada e olhou, tinha uma cadeirinha no canto, assim, perto da porta, ele olhou, ele viu um bicho sentado encarando ele, e esse bicho tinha orelhas de burro, tinha os olhos fundos, escuros e meio escuros, mas com fogo dentro, e tipo rosto de bode, mas as orelhas de burro, sabe, compridas assim, e ele estava encarando meu avô. Aí meu avô, como sempre foi muito cristão, né, sempre de muita oração, ele começou a repreender no pensamento, porque na hora ele ficou paralisado, né, ele começou a repreender e aí aquele bicho levantou devagarzinho e desapareceu. Nesses mesmos quartos aí que eu falei pra vocês quando era clínica ainda, a gente sempre teve empregada em casa, porque a casa era muito grande, sempre precisava, né, de empregada. E aí teve uma empregada que ela chegava bem cedo, antes da minha mãe abrir a clínica. Ela chegava e aí ela limpava as salas da estética pra depois a minha mãe começar a trabalhar. E aí teve um dia que ela chegou e a porta da massagem, a primeira sala, tava fechada. Ela achou estranho, né? Mas daí ela bateu na porta pra garantir que não tinha ninguém e abriu devagarzinho. Quando ela abriu, ela viu uma mulher deitada de costas, de biquíni na maca, que era como as clientes ficavam pra receber massagem, né? Ela se assustou na hora e tipo, ai meu Deus, desculpa, pediu desculpa e fechou a porta. Quando ela fechou a porta, ela parou pra raciocinar, tipo, como assim? São 7 horas da manhã, como é que vai ter alguém fazendo massagem um horário desse? Tipo, a patroa nem abriu ainda a clínica e tem gente aqui. Na hora ela raciocinou, né? Aí ela ficou olhando, assim, ficou meio assustada, aí ela pegou e abriu novamente a porta devagarzinho e não tinha ninguém na sala. E agora, Derek? Gente, eu vou emendando uma história na outra, tá? Outra empregada que a gente tinha saído e ela ficou sozinha em casa. E aí quando a gente chegou, ela tava na frente de casa chorando, se tremendo toda. E aí meu pai e minha mãe perguntaram pra ela o que tinha acontecido. Ela disse que tava lavando o banheiro da clínica e ela, embaixo da porta, tinha uma frestinha assim, e ela olhou e viu a sombra de um homem em pé. E ela achou que era meu pai que tava ali, e ela chamou por ele, chamou o nome dele, ninguém respondeu, ela chamou de novo, ninguém respondeu. Aí foi quando ela abriu a porta e não tinha ninguém lá. Ela disse que viu a silhueta perfeita de um homem que, tipo, ela supostamente achou que era meu pai, né? Aí nessa hora ela viu que não era, ela correu pra frente de casa e ficou lá esperando a gente chegar. E aí nesse dia ela pediu a conta e não foi mais. O ambiente da nossa casa sempre era muito estranho. Eu me lembro bem hoje em dia que o ambiente era muito pesado, era estranho. Tinha uma parente nossa da família que ela era bem, como é que diga, de entregar mensagem, assim, é profeta, né? E ela sempre contava, pedia pra minha mãe orar muito pelo meu irmão, porque alguém fazia trabalho, fazia alguma coisa pro meu irmão. E eu lembro que o meu irmão naquela época ele era bem, assim, eu só ficava dentro do quarto trancado, jogando, quase não falava com ninguém, era uma pessoa bem antissocial dele, sabe? E aí essa parente falava pra gente tomar muito cuidado, porque tinha gente conhecida que fazia trabalho pro meu irmão, pra ele, não sei explicar direito. Nessa época também a gente tinha 2 quartos em cima, um quartinho que era o meu e o dos meus pais. Só que no meu quarto eu não conseguia dormir. Eles construíram aquela parte pra mim. Eu não conseguia ficar no meu quarto porque eu tinha muito medo. Eu nunca consegui dormir lá uma noite sozinha, nem nada, nem junto com ninguém. Nunca conseguia dormir lá porque eu tinha muito medo. Porque o quarto era estranho e eu não me sentia confortável lá e eu tinha muito medo e até hoje eu não lembro perfeitamente por que eu tinha tanto medo. Mas eu tinha medo e a sensação era estranha.
Mas eu lembro que eu tinha uma coleção de bonecas, aquelas da Barbie, sabe? Aquelas bonitinhas, assim, que eram aquelas bonecas bem caras na época. Eu tinha uma coleção e eu amava aquelas bonecas. Teve um dia que eu coloquei elas todas dentro do armário e fui tomar um banho. E nisso eu acho que tava passando Os Feiticeiros de Everly Place, eu acho que era, na Disney, e eu fui tomar banho. E aí, quando eu voltei, que eu saí, fui no meu quarto me trocar, as bonecas estavam todas em cima da cama, assim, bem arrumadinhas, uma do lado da outra. E eu fiquei, cara, será que eu que coloquei em cima da cama? Mas eu lembro que eu guardei dentro do armário e tal. Aí depois, realmente, eu tinha guardado dentro do armário, fui tomar banho. Quando eu saí, elas estavam todas em cima da cama. Aí depois desse dia eu parei de gostar de boneca. De ursinho também, eu tinha um punhado. E aí fui me desfazendo aos poucos, porque eu comecei a ficar com muito medo. Outra coisa bem estranha que aconteceu também, depois de anos, acho que foi em 2018, antes da minha filha nascer, eu tava grávida, ela tava pra nascer, eu tava com o meu ex-marido, pai da neném, e a gente alugou uma casinha que era bem baratinho o aluguel e era meio zona rural, assim, né? Não tinha vizinhos aqui perto, tinha mais longe um pouco. A partir de um dia que eu tinha muita paralisia do sono na minha gravidez. Eu nunca tive paralisia do sono, e não tenho mais hoje em dia, mas durante a minha gravidez eu tinha muita paralisia do sono e minha gravidez foi perturbadora, sabe? Devido ao lado espiritual, assim, eu fui muito atormentada durante a minha gravidez. Mas teve um tempo que a gente chegava 8 horas da noite, 8, 9 horas da noite, 9 horas eu acho que era, todos os dias. Começava batidas ao redor da casa e, tipo, era tudo escuro. A gente se trancava, era uma casinha, tipo, bem minúscula, era um quartinho aqui com banheiro e sala e cozinha junto, tipo, um cubículozinho assim, bem pequeno. Todo dia, exatamente no mesmo horário, começava batidas nas 4 paredes. Tum, tum. Batia 2 vezes aqui, 2 vezes aqui, 2 vezes aqui, 2 vezes ali. E a gente não entendia o que estava acontecendo, porque era todo dia a mesma coisa, o mesmo som, era bizarro. E a gente saía, acho que a gente saiu 2 vezes pra ver, porque a gente ficou com muito medo. Porque ao redor da gente era só mato, milho, né? E na frente tinha uma estradinha de chão. E a gente tinha muito medo, porque não dava pra ver pro lado de fora, não tinha luz. E, tipo, a gente ficava dentro de casa, tudo trancado, morrendo de medo. Porque eu escutava aquelas batidas todo dia, exatamente no mesmo horário, e nunca tinha nada. A gente saiu 2 vezes pra olhar. Quando a gente saía pra olhar, o barulho continuava na casa, mas não tinha nada nem ninguém. E aquele barulho continuava nos 4 cantos da casa. Então era bizarro demais. A gente ficava morrendo de medo. E nessa época, meu ex-marido saía de madrugada ainda pra trabalhar e eu ficava sozinha. E às vezes eu escutava barulhos e coisas assim atrás da casa, era bizarro. E eu tinha muita paralisia do sono enquanto ele não estava. Quando ele estava perto de mim era difícil eu ter paralisia do sono, mas quando ele saía, exatamente no horário que ele saía, que ainda era noite, me dava aquelas paralisias do sono infernais. Era horrível, eu acordava desesperada e sozinha, no escuro ainda, era terrível. Quando eu descobri que eu tava grávida, a gente estava em Manaus, Amazonas. E aí, o meu avô e a esposa dele chamaram a gente pra ir pra Itaipulândia, aqui no Paraná. E a gente foi morar com eles numa casinha, que nessa casa onde eles moravam era alugada. E antes deles, o morador que tinha se enforcado no banheiro. E aí tinha um quarto que era a suíte, um banheiro pro lado de fora da casa e o outro quartinho. Então, aí eles falaram pra gente, olha, como você tá grávida, você faz muito xixi durante a noite, você pode ficar com o quarto que é suíte, que era justamente o banheiro que o homem tinha se matado. Aí tá, a gente... Na primeira noite que a gente foi dormir, a gente já tava dormindo no chão, no colchão no chão. Quando apagou a luz, eu não conseguia dormir. Eu tava com o olho, tipo, arregalado assim, oh meu Deus, e agora? Será que eu falo alguma coisa pro meu parceiro, né? Fiquei um tempão, a gente ficou um tempão quieto, os dois, em silêncio. E ele era de dormir bem rápido, só que ele tava inquieto. Até que uma hora eu falei pra ele, eu tô me sentindo meio estranha. Será que tem como você acender a luz? Ele falou, eu tô sentindo a mesma coisa, por isso que eu não tô conseguindo dormir, só não queria falar nada pra não te assustar. Acendeu a luz, a gente ficou meio assim, a gente pensou, não, deve ser coisa da nossa cabeça. Apagamos a luz. Quando ele apagou a luz, que ele deitou, o ventilador, a gente tinha pego o ventilador do meu avô nesse dia, emprestado. E aí, quando a gente deitou, que apagou a luz, a gente sentiu o vento parando. Tipo assim, ele continuou rodando, fazendo barulho, só que como se tivesse alguma coisa abafando o ventilador atrás, e ele parou de jogar vento pra gente, só que ele tava ligado, funcionando. E aquilo tava me incomodando, eu tentando dormir, fechei os olhos, e aí quando eu abri os olhos, eu vi tipo um homem do lado da cama. Aí falei, liga a luz aí, pelo amor de Deus, liga a luz aí que eu já vou me mijar aqui. Ele acendeu a luz, a gente chamou meu avô e a esposa dele, que eram bem evangélicos, né? E aí eles falaram, não, vamos fazer uma oração, né? Vocês estão sentindo uma opressão aqui. E nesse dia a gente tinha comprado chips novos, chips do celular novos. Então ninguém tinha o nosso número ainda, a gente tinha comprado de tardezinha, não deu tempo da gente passar o número pra ninguém. Aí tá, nós deixamos os celulares em cima da cama e fomos orar. Fizemos oração lá, eles fizeram oração pra gente se acalmar, pra expulsar aquilo de dentro do quarto. E durante a oração, o telefone do meu ex-marido começou a tocar. A gente não deu importância, deixou tocar e aí continuou a oração e tal, tal. Eles foram deitar na cama deles. Quando a gente foi ver, eu falei pra ele, vamos ver que número é esse. É um número de outro país, eu não sei
como que ligaram, tipo, um número de outro país, era tipo um DDD dos Estados Unidos, eu não sei. Falei, vamos adicionar e vamos ver no WhatsApp quem que é. Eu adicionei no WhatsApp, na foto do perfil tinha uma foto de um cachorro e tava escrito cuidado com o cão. E eu olhei pra esse e falei, como que esse DDD... Olha, não faz sentido. O DDD é de outro país, a foto do perfil tá em português. Eu mandei mensagem pra pessoa perguntando quem que era e o que queria, a pessoa só visualizou. Nunca mais respondeu, nunca mais falou nada. E eu falei pra ele, é muito estranho no meio da oração alguém ligar pra um número completamente desconhecido, um número de outro país com a foto do perfil escrita em português. Aí a gente ficou, né, congelado, mas daí depois disso a gente conseguiu dormir. Nessa mesma casa que o meu avô e a esposa dele moravam, eles contavam que de vez em quando eles faziam aqueles negócios de oração, bastante oração, sabe? Horas de oração e tal. Uma vez, disse que o meu avô tava lendo a Bíblia na cozinha, e a esposa dele tava na sala, se não me engano, costurando, que ela era costureira, e ele na cozinha lendo a Bíblia. Quando de repente eles escutaram a descarga sendo puxada, sabe? Aquele sendo puxada no banheiro que o homem tinha cometido suicídio anos atrás. O meu avô e a esposa dele contavam bastante casos pra gente também, de quando eles tinham recém-casado. Às vezes eles estavam dentro do quarto, escutava tudo lá na cozinha de noite, assim, caindo, sabe? Prato, copo, tudo caindo, despencando. Parece que a casa tava desmontando. E quando eles levantavam tudo assustado e chegavam lá, tava tudo normal, tudo no lugar. E sempre acontecia essas coisas. Sempre foram de ouvir coisa. Meu avô sempre foi atacado até fisicamente, né? Ele falava que ela era pelo próprio diabo. Escutavam, viam coisas, sentiam coisas. Sempre foi a vida inteira, porque eles eram de muita oração, né? Ela é até hoje, meu avô faleceu. Mas eles eram de muita oração, então eles eram muito afrontados, sabe? Tipo, algo que queria parar eles, parar a religião deles, parar as orações deles, que eram muito fortes. Eles tinham oração muito forte. Tem até hoje ela. Uma história que eu contei lá no TikTok também hoje pra vocês é do meu pai, que ele conta que quando ele morava com a nona dele, eles moravam em uma casinha de madeira. Era um lugar meio mato, assim. E aí ele começou a ver todo dia um homem que vinha... Ele dormia na rede. E aí vinha um homem na direção dele toda noite. Toda noite vinha aquele homem de chapéu e ficava olhando pra ele, chapéu e coturno, sabe? E ele começou a se assustar, né? Óbvio, criança. E aí um dia ele, tipo, a rede do mosqueteiro e aí o travesseiro. Um dia ele dormiu com as mãos no travesseiro e falou assim, se esse cara vir, eu vou dar uma travesseirada nele. E aí ele lembra que uma noite ele tava dormindo e o homem veio pra cima dele, assim, tipo, pra pegar ele, não sei o que o homem ia fazer. Sei que o homem veio e ele estava segurando aquele só lançou. E aí ele disse que não lembra mais de nada, ele apagou, só acordou no outro dia com o travesseiro e o mosqueteiro jogado lá no canto. Depois disso, o cara nunca mais apareceu. E aí, depois de um tempo, quando eu tinha mais ou menos uns 15 anos, esse mesmo homem de chapéu e capa preta começou a aparecer pra mim. Tanto que ele apareceu até um dia que eu tava dormindo, eu acordei no meio da noite, ele tava em cima de mim me olhando. Foi bizarro. Gente, eu vou encerrar por aqui. Tem bastante história ainda, mas eu vou contar essas aqui por hoje. E aí outro dia, quem sabe, eu trago mais histórias aí da minha vida. Então não esqueça de deixar o like de vocês, se inscrever no canal, comentar aí se vocês gostaram, se vocês gostam desses tipos de vídeos com várias histórias num vídeo só, tá bom? Que daí eu posso trazer mais pra vocês, tá bom?